Olá, sou Vivi Mercadista, CEO na empresa VSP Micromarket Assessoria. Faço implantação de mini mercados e capto locais para fazer as implantações dos mercadinhos. Hoje nós estamos aqui para bater um papo bem diferente, porém, dentro do nosso contexto, estamos aqui com um empresário referência no Rio de Janeiro, que é o fundador, né? Me ajuda aí, Rodrigo. Ele é fundador do Radar, né? Criador do Radar, criador do Era e também é diretor, é isso mesmo? Do Sescom, é o Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro. Isso mesmo, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu estou muito feliz. A gente já bateu um papinho ali antes, eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Eu falei, olha, pessoal, que eu vou ficar muito de espectadora, mas vamos lá. Se apresenta, conta um pouquinho da tua história para nós. Eu sou o Rodrigo Aires, eu tenho 47 anos, sou casado com a Maria Fernanda, tenho 2 filhos, o Caio e a Alice, de 9 anos. Tive a chance de passar por diferentes lugares, tanto físico quanto de conceitos de empresa. Então eu já trabalhei em todo canto que você possa imaginar do Brasil. Eu já liderei operações, desde operações muito pequenininhas até operações de multinacional. E aí de um tempo para cá eu resolvi fazer algumas escolhas, que é liderar um movimento de ajudar os empresários pelo Brasil e pelo mundo sobre o ponto de vista de vivência. De saber como é que as empresas, ou como é que os empresários de verdade precisam de ajuda, né? Precisam de ajuda da parte de gestão, eles precisam da parte financeira e mais do que isso, como é que a gente pode entregar o bem em troca de que as pessoas continuem crescendo. Eu acredito fielmente que não é só por dinheiro. Eu acredito realmente de que as pessoas podem e devem se ajudar. E aí toda a criação desses nomes bonitos que você disse aí. Então o Radar do Lucro foi uma operação de um método a qual eu criei para poder ajudar os empresários a de verdade se preocuparem com lucratividade, preocupados em fazer com que suas operações funcionem e de verdade parem em pé. Então é um método super simples que hoje está no ar. Eu criei o Instituto Era, que nada mais é do que levar conhecimento aos empresários, dividindo os 30 anos de experiência que eu tenho. E é um pouco disso que a gente faz hoje. E mais do que isso, a gente tem que se divertir no meio do caminho. É verdade. Você tem alguma empresa que você poderia dizer assim, passar nessa empresa foi um divisor de águas para mim no meu momento empresarial, ou no momento em que eu decidi dar uma opa, eu preciso agora ver um pouquinho do meu pessoal. Tem alguma empresa que te fez dar esse start? Eu trabalhei 18 anos na Serasa. Né? Quem é a Serasa? A Serasa é quando chega uma cartinha na casa da gente, dizendo, opa, eu acho que os caras negativaram o meu nome. Eu brinco que eu entregava cartão de visita para as pessoas, falando, tomara que você nunca precise. Que toda vez que alguém precisava disso é porque teu nome estava restrito. A Serasa me ensinou muita coisa. Eu comecei como office boy, terminei como diretor de vários estados, cuidando de muita gente no meio do caminho. E o que a Serasa me ensinou, e ela dividiu de verdade águas, vamos dizer assim. Ela me ensinou mais do que fazer, o que não fazer quando eu tivesse a minha empresa. Por quê? Porque eu tive muito chefe. Muitos que me ajudaram, mas muitos que não me ajudaram. Mas o que eu pensava? Se um dia eu me tornasse dono da minha empresa, esses que não fizeram aquilo que eu gostava naquele momento, eu não poderia repetir. Então, muito mais eu aprendi com aqueles que não me fizeram tão bem, ou pelo menos aquilo que eu imaginava, do que aqueles que realmente me ajudaram. Então, a Serasa foi uma divisora de águas. Depois disso, eu fui empreender, eu fui abrir uma padaria. Eu entendi absolutamente nada sobre isso, mas eu queria empreender e eu entendi que aquele segmento era importante. Então, isso também funcionou. Depois de um período de tempo, eu tinha vários CNPJs, tinha criado uma holding de alimentos e bebidas, mas depois que isso aconteceu, eu nunca mais consegui ser CLT. E aí eu fui empresariar, fui fazer diferentes movimentos, fui aprender um outro divisor de águas. Eu fui para dentro de uma operação da Febracis, que é uma empresa super reconhecida hoje, a convite de um grande amigo, para poder assumir a operação ali. E ali eu aprendi um pouco sobre inteligência emocional. Coisas que eu nunca imaginei que seriam possíveis e que depois que eu passei por essa jornada eu disse, poxa, por que eu não investi nisso antes? Os meus resultados teriam sido muito melhores e eu teria tomado menos tombo, porque eu começava a me reconhecer melhor a partir daí.
Nossa, o que você, assim, na tua opinião, com toda essa bagagem, diz assim para nós que um empreendedor ele não deve fazer? Não deve ser preguiçoso, ele não deve achar que tudo vai funcionar do dia para a noite, ele não deve achar que ficar devendo ou ser inadimplente, a vida dele vai acabar. Né? Tem muita gente que trabalha a vida inteira como CLT e nunca teve um nome sujo. Olha, trabalhei quase 20 anos dentro de uma operação, tá? Quando você começa a empreender, isso é circunstancial. Em algum momento isso vai acontecer. Agora, o que eu sempre digo para todo mundo que quer empreender, em hipótese nenhuma, atrase folha de pagamento. Seus funcionários não têm nada a ver com isso. Então, honre aquelas pessoas que de verdade te honram. Mas empreender no Brasil é uma atividade complexa, é um ato de coragem, mas tem um bichinho danadinho que te pica. Que depois que isso acontece, é difícil você voltar para o mercado CLT, vamos dizer assim. Mas eu sou suspeito para isso, porque eu sou inquieto. Eu sou um inconformado por natureza. Então eu acho que empreender, para quem quer, se você tem essa veia de inconformismo, você tem grande chance de vencer. Nossa, a gente tem muita coisa em comum, porque eu penso assim também, eu sou muito inquieta e a partir de um tempo eu comecei a me incomodar, né? Eu era professora de educação infantil no município e a primeira vez que eu empreendi foi meio que no susto, mas depois aprendi exatamente assim, com erros, com aquilo que eu olhava e falava, isso eu não quero fazer, isso eu não quero para mim, isso não é para o meu cliente. Então, eu realmente aprendi muito com as negativas, né? Com as pessoas fazendo coisas, assim, indevidas, erradas. Eu falei, não, o dia que eu voltar a empreender, eu quero empreender em algo que realmente transforme vidas. Então, eu entendo essa preocupação mesmo de estar ali, de conseguir fazer algo que realmente a pessoa vai mudar a história. E isso, para mim, é muito importante. Porque o que dividiu as águas na minha vida mais para frente foi exatamente uma história parecida com essa. De não ter o apoio que eu precisava e falar, uau, e agora? Como é que eu faço? Mas o que eu quero dizer é que o pessoal de casa seja resiliente. Você vai conseguir. E não ser preguiçoso, ser pontual e persistir. Você quer ver como isso é super verdadeiro? Eu costumo dizer sempre, pelas palestras, pelos cursos que eu acabo ministrando, dizendo o seguinte, a oportunidade, Vivi, não está nem aí pelo que você está passando. Ela vai continuar aparecendo. Agora, o que você precisa ter? A sagacidade, que se você estiver cansado, e vai cansar, empreender no país que nem o nosso é muito cansativo. Eu falo com gente ao redor do mundo, e todos os meus amigos que estão fora dizem a mesma coisa. Quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Quem vence uma atividade econômica de gerenciar os seus negócios no Brasil, gerencia negócio em qualquer canto do mundo. E eu digo sempre a mesma coisa. Cansou, descansa, mas não desiste. Uau! Porque cansar vai. Existe um pilar, assim, que pode-se dizer, esse é o pilar do empreendedorismo. Eu vou dizer o meu. Não significa que tem que ser de todo mundo. Eu sou cristão. Então, o meu sempre foi, eu preciso ter uma conversa primeiro com o meu sócio. Então, eu ajoelho, converso com ele lá em cima e digo, ei, chega aqui, eu costumo dizer, e assim, alguns amigos cristãos não gostam muito da minha analogia, tá? Mas eu vou dizer, eu tenho uma conversa com Deus muito de mano, né? Muito de, que nem meu filho de 9 anos disse que ele é cria. Eu nunca vi um cria morar na Barra da Tijuca, mas meu filho é um cria da Barra da Tijuca, tá? Então, eu digo pra você assim, Deus, chega aqui rapidão comigo. Eu tenho um papo para te dar, um papo reto para te dar. Olha só, me apareceu uma oportunidade, assim, assim, assim. O que o senhor acha disso? Aí eu pego lá meu livro, né, que eu acho que todo mundo deveria ter o seu. Então, escolhe um autor famoso, eu tenho o meu. Eu pego a Bíblia, abro ela, aleatoriamente, ajoelho e converso com o meu sócio. Falo, sócio, chega aqui rapidão. Ó, eu sei que você deve estar fazendo um monte de coisa aí, mas eu tô querendo fazer umas coisas novas. Ó, minha Vivi me apresentou um projeto assim, assim. Olha, a Vivi é esse tipo de coisa. Me dá umas diquinhas aí, vai. Se não for te pedir muito, me disse sim ou se não, me dá um talvez, me dá... E aí eu começo a estudar. Porque eu digo sempre isso, se Deus não tiver comigo, então já respondendo, qual é o meu pilar?
Se Deus não estiver comigo nesse negócio, a minha vontade não pode prevalecer. Eu tenho uma tatuagem na costela que está escrito: seja feita a vossa vontade. Eu não esqueço dela em hipótese nenhuma. Porque todas as vezes que eu decidi escolher pelo meu braço, mesmo quando Deus já me dava sinais de que aquilo não era para acontecer, eu quebrei a cara. Ah, não tô sozinha. Então, hoje, eu acho que você precisa ter um pilar, sim. Você precisa ter uma pessoa com você se aconselhe. E aí, não deixa quebrar para procurar ajuda. O brasileiro é um ser danadinho. Ele resolve procurar ajuda quando o bico do avião já está para baixo e rodando. Quando é que o empresário me liga para procurar ajuda? Quando ele já está lascado. Ao contrário, se ele começar a imaginar que, olha, eu preciso ter um mentor perto de mim para poder me auxiliar. Eu preciso ter pessoas ou participar de grupos de que tenham mais conhecimento do que eu. Outro dia eu falei um negócio numa palestra, 2 ou 3 ali quase me mataram. Que eu disse o seguinte: e vamos combinar uma coisa antes também. Eu posso ir direto, né? Não Pode. ficar dando volta. É não, isso. Né? Eu costumo brincar o seguinte: você quer devagar, médio ou eu posso acelerar? Se você falar para mim que eu posso acelerar, eu vou direto, hein? E eu digo sempre isso, que é o seguinte: você quer ver uma coisa? As pessoas às vezes adoram que você conte coisas para agradar do que realmente fale coisas que elas estão dispostas a serem transformadas. As pessoas não querem a sua opinião. As pessoas querem que você concorde com as delas. Então, os meus pilares: Deus. Eu nem sempre vou só concordar com o que alguém disse, então eu vou questionar. Eu tenho uma mentora, então eu vou lá para dentro da minha casa e felizmente eu tenho uma pessoa super inteligente que escolheu dividir a vida comigo, que é minha esposa. Então eu vou lá e falo: Maria Fernanda, chega aqui. Né? Olha, ela tem uma visão pragmática sobre alguns assuntos, ela me puxa para alguns lugares que eu às vezes não tenho. Mesmo treinando ou mesmo dando isso, você precisa ouvir um pouco de alguém. Porque eu costumo dizer que ideia é que nem criança. As nossas são maravilhosas. Uau. Só que a gente precisa ser questionado em alguns momentos. Sim. Então, acho que o pilar central, sem dúvida nenhuma, no meu caso, é acreditar no meu sócio que nunca erra. Perfeito. Qual a importância, na tua opinião, de uma assessoria, de um acompanhamento, como a gente está dizendo aqui, no que isso pode impactar na vida de um empreendedor, até mesmo que está no início, porque eu também costumo dizer nas minhas assessorias: gente, não espera ir para o deserto, me convida para andar no deserto contigo, porque aí lá eu vou te dar estratégia de sobrevivência. Então, assim, qual a importância, na tua opinião, de ter alguém realmente que ele vai te assessorar, que vai ser o seu mentor naquilo que talvez você saiba ou talvez você acha que sabe? Eu acho fundamental. Esse aqui é um negócio. Eu sempre desconfio de quem vem de mentoria e não tem mentor. Sempre desconfio, né? E existem 2 movimentos, a gente estava falando um pouco lá, né? Sim. Existe muito credenciamento sobre boas mentorias, mas existe também uma coisa chamada mentiria. Né? Existem pessoas levando conhecimento ao mercado de que elas não conseguiram fazer nem as suas habilidades simples de execução. Então eu costumo dizer o seguinte: imagine você andando agora e vai levar sua família para fazer um passeio de helicóptero, ok? E você descobre naquele momento que o piloto é o primeiro voo que ele vai fazer contigo. Ui. Como é que você se comporta? Você vai falar: calma aí, deixa eu ver, tal. Então precisa ter horas de voo para querer ensinar alguém a voar. E o que eu percebo é que tem muito cego ganhando outro cego. E aí, no meio do caminho, as pessoas sérias e que estão dispostas a fazer, acabam ficando meio que, né, ou com dúvida, ou não está bem aderente a esse processo. Eu entendo, e depois que eu passei dentro de rotinas de inteligência emocional, eu vi o quão mais importante é isso. Acho que você precisa, sim, de um apoio, e tem um monte de gente boa. Tem um monte de gente fazendo mentiria. Verdade. Mas tem muita gente boa no mercado. É verdade. E tem para todos os bolsos, para todos os gostos, para todas as habilidades. Hoje tem muita gente com muita hora de voo oferecendo um pouco de ajuda para aquilo. Isso aqui é um negócio. Quando a gente faz mentoria, quando a gente ou quando a gente empresta conhecimento para alguém, a gente também absorve. Né? Então eu costumo dizer que para as pessoas a qual eu me oriento e oriento, é uma troca muito bacana. Extraordinária. Eu brinco que toda assessoria que eu entrego, eu falo, foi uma via de mão dupla. Uau!
nós chegamos até aquele ponto que nós determinamos que chegaríamos. E você tocou um exemplo a qual eu gosto, que é o lance do deserto, né? Eu costumo dizer que o deserto tem 3 momentos. Ou você está entrando nele, ou você já está nele, ou você está com o pé fora dele. O que eu acho que a mentoria, que as pessoas que estão dispostas a entregar conhecimento vão fazer você vencer esses estágios de uma maneira mais rápida. É aquela história. Você não precisa quebrar as mesmas pedras que alguém já quebrou. Oh, com certeza. Quebra pedra para você, entendeu? Então, acho que vale muito a pena isso. Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Eu tenho a minha, eu ofereço esse tipo de coisa, mas eu acho fundamental para o movimento. E tem muita gente também que tem um ego tão danado que tem certeza de que não precisa. Certeza absoluta. Realmente, algumas pessoas acabam contaminando as outras. Não, eu não preciso, você vai fazer isso porque, né, a pessoa está vendendo conhecimento, mas você pode adquirir, e nem sempre é sobre conhecimento, nem sempre é sobre dinheiro, mas sobre prática e vivência. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre isso. Não se surpreenda se as pessoas próximas de você não comprar o que você vende. Elas estão acostumadas a te ver de um outro jeito. Eu costumo brincar de que eu gosto de jogar futebol, né? Eu tenho uma bola tatuada de futebol. Então as pessoas que te vê de sunga jogando na praia, e quando ela vê que você lançou um programa, que você está fazendo algum tipo de coisa, essas são as primeiras a falarem mal de você. Porque elas vão dizer, pô, por que eu vou pedir conselho do Aires? Pô, eu vejo ele na praia aqui, vira e mexe, de graça. Eu vou pagar tantos R$1.000 para ele para poder fazer isso. E eles não estão dispostos a isso. Então o que eu costumo dizer é, ei, recua, continua fazendo aquilo que você propôs a fazer, entenda que vai ter um monte de desafio no meio do caminho, mas se um dos seus pilares estiver muito bem centrado, descansa, mas não desiste. Porque é uma atividade que você precisa persistir, né? Você falou um pouco sobre resiliência. Você precisa continuar. Porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para falar. Sim. É simples. E já aconteceu de eu falar para a pessoa, não, desistir não é uma opção. Como assim? Eu não vejo saída. Calma. Respira. Uma certa vez na minha vida, eu falei assim, Deus, eu só preciso respirar. Eu estou sufocada. E Deus me deu o respiro. Então, eu entendi a importância daquele respirar. E volta e meia eu falo para algumas pessoas, calma, calma. Você só precisa respirar. Você precisa dar uma oxigenada aí no seu cérebro, você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho para a gente avançar. Enquanto você não conseguir ver na sua curva, enquanto você só está vendo na esquina, você não consegue se ver depois dela, a gente não consegue prosseguir. Então, respira, para e vambora, que tu vai conseguir. E algumas pessoas falam, mas como assim? Não, assim, você precisa entender, acreditar em você. Ponto. Quer ver um ponto que mexeu assim muito comigo? Foi quando você me disse, você acredita no que você está fazendo? Nossa. Aí eu falei, uau, eu preciso muito ainda bater muitos papos, porque não é só sobre, né, o que você sabe, mas você acredita no que você está fazendo. Foi um ponto para eu pensar. Uau, estou transformando um monte de vida, mas eu acredito em mim, no que eu estou fazendo. E para mim foi mais uma água que se dividiu na minha vida. Te agradeço já aqui de púlpito, né? Mais essa chave que virou para mim. Eu brinco que eu tenho muitas chaves e que o dono da porta é Deus, é o único que realmente tem esse controle. Vamos lá. Tem característica que você olha e fala assim, esse cara é um empreendedor, esse cara tem futuro, esse cara não... Eu acho que tem, me pego pouco a isso. Porque assim, tem uma coisa que é o tal do brilho no olho, né? E aí o que brilha para um não brilha para outro, né? Então, o que eu espero quando eu estou sentado com alguém? Então, para minha grata surpresa, pessoas a qual eu cedi espaço de mentorias me chamam para ser sócio das suas operações ao longo do tempo. Então, eu acho que isso é um reflexo de um bom trabalho.
As pessoas falam, pô, eu confio tanto nesse cara que eu acho que se ele entrar dentro da minha operação de verdade, então hoje eu fico equilibrando alguns pratos, ó, mais para cá ou menos para cá. Mas o que me chama muito a atenção? Primeiro é o inconformismo, né? E a gente também tem uma coisa que tem que tomar cuidado. Às vezes a gente tende a gostar das pessoas parecidas com a gente. Ah, eu acho que aquele cara tem uma visão de empreendedorismo que ele é inconformado, eu também sou, isso vai dar legal. Ah, eu acho que aquele cara ali é calmo, eu também sou, acho que vai dar legal, né? Eu acho que tem movimentos que você precisa saber que o que você diria assim num dia, você não diz no outro, né? Então, tem momento de economia, tem fase, tem humor, tem tantas outras coisas, mas o que eu digo, e aí eu olho do outro lado e falo, olha, existe uma característica ali que me chama a atenção. Eu gosto do cara inquieto. Eu gosto da menina inquieta, eu gosto daquele cara, aquele empresário do outro lado que fala, bom, se tiver que subir no telhado para arrumar, eu subo, se tiver que carregar lá cimento, eu carrego, não que eu precise fazer sempre isso, né? Eu com 16 anos, eu participei de umas dinâmicas de empresa, tal. Com 17 eu entrei na Serasa, e eu queria jogar bola, não queria saber muito de seguir não nisso aí, né? Mas uma vez eu participei de uma dinâmica de grupo, tinha uns 60 pessoas mais ou menos, e eu ficava, pô, o que eu tenho que falar? O que será que a pessoa vai gostar do outro lado? O que eu tenho que ver? E aí eu participei de todo o processo. Fiz tudo. Na época eu ganhava, sei lá, R$300. E a vaga era para ganhar R$3.500. Sim, ia mudar minha vida. Eu tinha o sonho de ter um Golfe, só pra você ter ideia. Hoje em dia ninguém quer nem ter Golfe mais. Eu quero ter um carro. Mas eu queria ter um Golfe. Na minha cabeça era, pô, se eu ganhar 3.500, eu vou ter um Golfe. Só que eu trabalhava eu era assistente da área comercial na Serasa. Beleza? A vaga era para trabalhar em produtos. Mas eu falei, eu vou. E eu ficava naquele negócio, o que será que o cara quer ter? O que ele espera de mim? E eu fiz tudo. Passei. Aí eu lembro como se fosse hoje. O presidente da unidade bota 2 pessoas na sala para ser entrevistado. Ele disse, né? Ele me chamava de Rodriguinho, porque eu tinha sido office boy desses caras. Todo mundo tinha muita moral dentro da empresa, porque eu tinha sido boy dos caras que viraram presidente. Ele falou para mim assim, Rodriguinho, olha só, tu foi o melhor teste que aconteceu até hoje aqui, você tem um futuro brilhante. Eu já imaginava R$3.500 na minha conta. Falei, beleza, eu vou comprar um Golf 3,5 e vou explodir. Beleza? Só que você não foi aprovado. Eu falei, como assim? Uou. Seu Laércio, o nome dele. Seu Laércio, o senhor está dizendo que de 60 pessoas, eu fui a melhor teste que o senhor fez. Já viu aqui na empresa. Uma empresa com 50 anos. Uau. E eu não vou ganhar 3.500 conto? Como assim? Não. Escuta, não. Escuta, Rodriguinho, deixa eu te contar uma coisa. Se eu te colocar entrando às 8 horas da manhã, saindo ao meio-dia, tendo 1 hora de almoço para sair às 5, por um cara elétrico que nem você, eu te mato em 6 meses. Os seus R$300 virarão 3.500 e vão durar 6 meses. Se a área comercial perder um cara que nem você, dificilmente a empresa encontra você de novo. Eu saí muito puto. Mas muito sem entender. Eu disse, eu não quero mais essa merda. Eu não vou mais trabalhar nesse lugar. Isso aqui é uma... Só pra você ter ideia, eu vivi 18 anos lá dentro, tá? A melhor coisa que ele tomou de decisão na vida foi ter me reprovado. Porque depois disso eu fiquei muito mais inconformado, busquei as posições que eu queria, e aquele seu Laércio, que eu tenho um carinho especial por ele, ele fez uma pergunta naquele momento que eu não tinha resposta, que é um pouco do que você me disse. O que você enxerga? O que ele enxergou em mim? Ele chegou em mim que eu não podia, em hipótese nenhuma, tirar um talento que ele já enxergava em mim. Então o olho dele não brilhou para mim naquele momento. Mas ele tinha a sagacidade e a experiência que serviu como mentor de dizer para mim, ei, segura a tua onda, que já a tua hora chega. Mas se eu também não tivesse feito a minha parte, essa história não estaria sendo contada dessa maneira para você. Certeza. Então também tem um processo aí de que, por mais que você escolha alguém com características para viver do teu lado, ele tem que fazer a parte dele. O outro lado também tem que fazer a parte, né? Não adianta só venha a nós o vosso reino, né? Então, vamos fazer um pouquino do que tem que ser feito? Vamos arregaçar as mangas? Dar uma sacudida, né? Sim, de vez em quando eu de vez em sempre, como diz os adolescentes aí da vida, é importante você ser sacudido, sim, né? Até porque, como que você consegue pegar um fruto numa árvore? Ou você sacode, ou você apedreja. Então, árvores que dão frutos, elas também serão, em algum momento, feridas. E
Faz parte da vida, viu, gente? Vamos lá, comercial. Quais são as estratégias comerciais, assim, que você olha e fala, isso aqui é fundamental? Para mim, vendedor tem que gostar de ganhar dinheiro. E chefe não pode ter problema em pagar. Perfeito. Verdade. Por quê? O que acontece? Comercial, tá? Todo comercial tem. Hoje não tem mais, né? Mas eu vou te dizer, quando eu comecei há 20 anos atrás no comercial, quem tinha um telefone mais bonito era o cara do comercial. Quem comprava um Corolla zero, primeiro era o cara do comercial. Quem fazia viagem e recebia prêmio era o cara do comercial. Então, deixa eu contar para vocês, tá? Quem tá aí do outro lado e não supervaloriza a tua área comercial, você tem grande chance de quebrar. Ei, é o comercial que bota dinheirinho para dentro, tá? O oxigênio vem do comercial. Então, o que acontece? O empresário não pode imaginar, o financeiro, o marketing, por isso que tem que ter prêmio, tem que ter participação de resultado. É que o comercial está ganhando muito dinheiro. Eu acho que tem que ser meritocrático. Tem que dizer o seguinte, olha só, tá aqui onde a gente vai chegar aqui nesse lugar, e se chegar aqui tem tanto para dividir. Vocês concordam com isso? Beleza? Então, todos os lugares que eu chego, eu falo a mesma coisa, e quem já assistiu palestra comigo sabe. Eu assumi empresas, primeira coisa que eu falo, e quem me contrata, geralmente é o presidente da empresa. E ele me contrata para ele subir e eu assumir a presidência da empresa por um período de tempo. Eu digo, olha só, meu chefe, eu não vou mandar ninguém embora nos primeiros 6 meses, tudo bem? Como assim? Eu falei, então, chefe, olha, eu vou te contar um segredinho, você não conta para ninguém, tá? Mas o que os grandes empresários, ou a maioria dos empresários, ganham quando ele manda embora? Sabe o que é? Sobrevida. Ele pode fazer a merda que for, mas se não der resultado, ele diz, chefe, segura a onda aí. Troquei meu time agora, né, chefe? Então eu não mando embora. Primeira coisa, eu vou lá e olho. Nossa, que perfeito, gente. Eu não mando embora, tá? Eu chego lá, faço uma imersão, faço um combinado e falo, vou passar 6 meses avaliando. Mas eu boto todo mundo dentro de uma sala. E isso é real, tá? Quem já trabalhou comigo sabe. Eu pego um Dramin. Sabe o que é Dramin ou não? Não. Remedinho de enjoo. Oi. Sabe aquele que fala, vou tomar um Dramin? Sim. Eu pego um Dramin e digo, rapaziada, vamos se imaginar todo mundo dentro de um barco? Uau. Beleza? O barco vai chacoalhar, tá? Eu vou trocar você de posição. Você vai sair dali daquela cadeira e vai para outra. Eu vou experimentar isso aqui. Ninguém vai se emocionar, tá? Mas eu tô dizendo para você que nesses primeiros 30 dias, começou, vai terminar. Ninguém vai perder emprego. Legal? Mas eu vou chacoalhar. Por que eu faço analogia com o Dramin? Porque o barco vai chacoalhar e vai enjoar. E eu vou mexer. E aí eu troquei de posição. O que vai acontecer? Enjoou? Dramin. Ó, segue. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que vai querer pular do barco. Sem dúvida. Não precisa nem mandar embora. Sem dúvida. Não aguenta o tranco. Beleza? Só que o que vai acontecer? Quando você combina o jogo, as pessoas não podem ser surpreendidas mais. Só que acontece? As gestões anteriores, as minhas chegadas, sempre não trata com igualdade. Né? Vale para um, não vale para outro. Beleza? Para um tá certo, o outro tem que estar errado. Super real. Eu digo, calma aí, vou entender o processo, vou medir e vou dizer, rapaziada, olha, existe um pote de ouro no final do arco-íris, ok? Como é que nós juntos vamos alcançar isso? Todo mundo vai alcançar? Não vai. Beleza? Mas quem alcançar será premiado. Então, para você ter ideia, em todos os casos que eu assumi empresa, eu sempre disse a mesma coisa, olha só, não preciso de muito dinheiro para fazer a minha roda girar. Eu prefiro que esse dinheiro que você vai me dar, eu divida com quem vai me ajudar a alcançar o pote de ouro. Beleza? Só que é o seguinte, dona Vivi, a sua empresa, antes da minha chegada, faturava X milhões. Até aqui, teu. Daqui para frente, quanto você está disposta a dividir comigo? Você quer mudar o teu jogo ou não? Porque o que acontece também, que eu acho que é um erro sumário, tá bom? As pessoas que aceitam ser contratadas ou trabalhar para o outro lado, só faz uma seguinte pergunta. Poxa, será que a Vivi vai me querer nessa empresa? Será que o comercial vai me querer sendo o líder deles? Mas e a outra pergunta? Será que eu vou querer trabalhar na empresa da Vivi? Será que eu vou querer ter esse time comercial para trabalhar para mim? E o que você precisa quando você assume o comercial? É ter autonomia. Verdade. E vendedor gosta de ganhar dinheiro. Vendedor não gosta de processo, vendedor não gosta de preencher pipeline, vendedor não gosta. Mas quando ele entender que aquilo é fundamental para que ele vá para outro degrau,
ele vai fazer porque ele pode ganhar dinheiro. Exatamente. Agora você não consegue gritar para surdo. É o exemplo que eu sempre dou. Tem gente que você pode ficar... Então você troca. Mas você vai ter um período para poder experimentar isso. Eu posso lhe dizer que funcionou. Ou tem funcionado, tá? Os lugares a qual eu tenho passado têm dado bons resultados aí no meio do caminho. Tem muito líder que ganhou mais musculatura, assumiu outros desafios. Então eu acho que é um processo que tem sido válido. Ficou aqui agora uma inquietação, né? Vou ter que dizer. Dentro desse processo de chacoalhar o barco, você já teve assim, essa experiência de ver uma pessoa que estava aqui numa função dentro do comercial e, de repente, você viu essa pessoa evoluindo de uma forma extraordinária numa outra ponta? Sim. Eu vou fazer uma propaganda agora, tá? Eu fiz Febracis, tá? Eu liderei as operações da Febracis. E lá eles falam muito sobre perfil comportamental, tá? Antes das minhas escolhas, eu ter feito isso, eu não conseguia entender isso. Era muita intuição. Olha, eu acho que a Vivi tem uma característica muito financeira. Se eu colocasse ela por uma área de supervisão de vendas em algum momento, que tivesse que fazer algumas outras contas, ou se eu levasse ela um pouco financeira. Mas aí a Febracis me ensinou que isso tem muito a ver com perfil. Quando eu aprendi a jogar esse jogo, aí eu olhava todo mundo, fotografava, passava um perfil comportamental por todos eles, e aí sim eu escolhi essas posições dentro do meu barco com técnica e conhecimento. Aí eu posso te dizer que nem a pessoa tinha noção de por que ela não performava. Então, fica a dica aqui, tenha um mentor, procure ajuda e, se possível, e sempre que possível, passe ou experimente uma rotina de entender qual é o seu perfil comportamental. Tá? Então tem tem várias plataformas hoje aí, você vai pagar barato para poder fazer isso aí e você vai entender. E empresário, o senhor ou a senhora que tem dentro da tua equipe e não fez isso, você está rasgando dinheiro. É verdade. Tá perdendo a oportunidade de... Muita coisa. Muita coisa. E mais do que isso, que eu sempre aconselho as pessoas. Ei, não funcionou, não deseja mal não, tá? Abençoa, deixa seguir a vida, que lá na frente pode ser que as suas estradas se encontrem de novo. Com certeza. Então, deixa ser feliz. Com certeza. Vamos lá. Vamos caminhar agora para o fim. Nós vamos falar aqui de fechamento de negócio, né? Como funciona para você, se tem alguma estratégia que você olhe e fale assim, olha, se fizer isso, a gente sabe que empreender não é uma receita de bolo, né? Onde você segue ali as instruções e no final vai ser o bolo. A gente sabe que isso não acontece no empreendedorismo, mas você consegue trazer para a gente algumas questões que você fala, olha, mas isso aqui já é provado A mais B, que uma vez que aconteça, funciona. Eu sempre digo que é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, que é onde tem dor, tem remédio. Né? Agora, qual é a sagacidade? Identificador. Né? Feito isso, você tem grande chance de começar a vender ou desenvolver estratégia independente do segmento para você performar bem. Legal? Problema do vendedor. Agora estou usando só o chapéu do vendedor, não o chapéu do gestor. Tá? O vendedor fala muito. Ele gosta de falar. Ele gosta de contar. E ele gosta de fazer. E o cliente está com a bendita caneta na mão. E aí, agora, anotem isso. Por vendedor favor. Conseguiu o que quer? Feche a boca. Porque eu cansei de ver negócios sumirem. Porque depois que o vendedor já tinha o sim, ele continuou falando. E aí ele falou besteira. Então, conseguiu o que quer, biquinho fechado. E entrega aquilo que você combinou. E se não conseguir entregar, não deixa como é que tá para ver como é que fica. E aí os cariocas vão me matar agora. Mas quando eu vim para cá e eu assumi uma operação aqui, eu senti muita dificuldade. Porque o paulista tem uma mecânica um pouco diferente do carioca. A gente dá muita satisfação, a gente não deixa o negócio ir muito longe, a gente sempre está cercando, dando feedback. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado. E eu falei, o carioca tem um negócio que é o meio que o deixa como é que tá para ver como é que fica. Então, eu percebia que em alguns momentos eu precisava educar os times aqui do Rio de Janeiro de uma maneira diferente, que funcionam super bem, dão resultado. Mas ele tinha um DNA diferente.
Então eu costumo dizer que, dê feedback, né? Converse com o cliente, não vai conseguir entregar aquilo que você combinou com ele, avisa ele, não deixe ele tomar susto. Quando ele conseguir, ele vai ter o teu negócio feito, ele vai te provocar para um próximo negócio, ele vai te indicar para outros negócios. Certeza. E isso tende a funcionar. Então, eu sou muito pragmático quanto a isso. Eu vou lá, faço o meu pitch vencedor. Consegui aquilo que eu queria. Gente, essa é uma dica, assim, extremamente valiosa. Porque semelhante, também já vi pessoas perdendo, como diz, né, negócios de milhões, porque passou do ponto. Porque falou além daquilo que já tinha alcançado, mas... Você quer ver um outro negócio? Todas as vezes que eu entro para uma reunião, ou eu já conheço, eu digo o seguinte, não o que eu tenho que falar. Eu pergunto sempre assim, o que eu não posso falar? Aí, chefe, você não pode falar sobre política. Chefe, o cara é flamenguista doente. Não fala de futebol, porque inclusive o Flamengo não foi bem esse final de semana. Chefe, o cara é um saudosista, é um botafoguense, e se só falar um pouco sobre o Botafogo, ele vai assinar o contrato antes de apresentar. E estudem o cliente. A gente tem mas eu sou um ótimo vendedor, não precisa me preparar. Acho que Preciso. os 3 slides das apresentações que eu tenho feito, tem uma parte lá que tem um soldado apontando uma arma, escrito preparar, apontar. Aí passa mais um slide e tem a parte do fogo. Nós, brasileiros, ou vendedores em específicos, a gente adora ir só para a parte do fogo. A gente não se prepara. Mas não é o preparar, apontar e fogo. A gente só vai para o fogo. Então, por que eu falo que assim, as minhas reuniões sempre tem um pitch muito consistente? Eu me preparo, eu entendo quem é a Vivi, se ela gosta do óculos escuro, se ela gosta de óculos claro. Hoje a rede social te conta um monte de coisa de cliente. Então não dá para ser surpreendido. E eu observo muito. Eu chego num cliente e eu vejo, se tem foto do filho, já dou uma olhada. O cara ali é família. Tem foto do Flamengo, tal. Eu lembro de um caso, Vivi, em São Paulo, de uma empresa que era muito difícil a gente prospectar. A gente não conseguia, tá? Era uma empresa de arroz, de São Paulo. Eu consegui acessar o diretor-presidente dessa empresa, mas assim, uma reunião difícil de chegar. Beleza? Todo mundo já tinha tentado ir, não tinha dado em nada. O cara dizia, não, eu não quero a Serasa, eu estou no concorrente, aqui eu estou feliz, mas assim, era uma conta muito importante pra gente. Eu entrei, bati o olho. Aí eu vi a foto do filho, papapá. Mas muito assim, lá no canto da sala, eu vi uma foto dele com um peixe na mão. Na época, meu falecido pai era metido a engenheiro, professor Pardal, e meu pai amava pescar, né? Amava pescar, amava. E ele desenvolveu um suporte de vara de pescar. Botava vários negócios. Meu pai era professor Pardal, muito professor Pardal. Falei, eu vou pegar agora eu pego esse cliente, agora eu pego ele. Não. E entreguei o material. Ele não me deu muita atenção, tá? Mas eu consegui a visita, tal, e dei uma sondada. Aí eu falei para ele, seu João, vou voltar aqui, vou trazer aquilo que o senhor me pediu, mas assim, ele estava me enrolando. Mas ninguém conseguia visita com o cara, eu consegui. Na outra reunião, eu nem levei contrato, não levei nada. Eu levei o suporte da vara de pescar. Eu juro pela saúde dos meus 2 filhos que eu fiz isso. Beleza? Seu João, tudo bem, ó. O contrato já entreguei pro teu jurídico, tem uma minuta, mas eu não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui que eu vou tomar a liberdade de entregar para você. Não tem nem vendendo, não. Isso aqui é um negócio do meu pai. Até pra só dar um feedback aí. Se eu tivesse entendido de perfil comportamental lá atrás, eu ia saber que ele ia adorar isso, mas eu não entendia, tá? Intuição total. Eu levei um suporte de vara de pescar pro velho. Eu sou capaz de falar que ele deve ser cliente até hoje da Serasa. Mas isso mudou o meu jogo. Com certeza. Por quê? Porque eu não me preocupei só no que eu tinha que falar. Eu me preocupei em entender qual era toda a ambiência que existia e como é que eu me aproximava dele. Sim. Isso pode acontecer com política, com religião, com esporte, com cor de cabelo, cor do olho, verdade. Sapato. Vivi gosta de sapato, gosta de tênis. Pode ser tanta coisa. Verdade. E hoje você tem acesso a um negócio chamado rede social que não tinha 20 anos atrás. Tu olha aquele negócio, você sabe aonde a pessoa vai, se gosta de pagode, gosta de funk, você sabe tudo. Então você tem um quebra-gelo muito mais fácil do que tinha antigamente. Verdade. Até porque você ganhou, né, com a rede social, mais uma fonte de conhecer melhor aquele cliente, né, de forma
menos burocrática, porque às vezes está numa reunião mais formal, mas ali na rede social dele, ele também vai pôr coisa mais, conforme você falou, mais família, ele mais relaxado, e talvez realmente seja um dos melhores pontos, né? A gente brinca, né, que é mãe, bate na gente, toca na gente, machuca a gente, mas não mexe na nossa cria, não mexe no nosso filho. Então, quando você consegue perceber o seu cliente, realmente é um E facilitador. ele gosta de ser cuidado. A gente costuma dizer que até cachorro bravo gosta de carinho, né? É certeza. Cuida bem, atende bem. E às vezes pode ser também, não volte para casa chateado. Né? A gente está falando de comercial, tomar não faz parte da vida do comercial. Com certeza. Entendeu? Agora entendo, olha, meu produto resolvia algum tipo de dor. Então a dor eu sabia, mas eu tenho um remédio para oferecer. E aí o que eu assim, não me cansarei. Quando se compara preço, eu digo sempre a mesma coisa. Sempre qual é a diferença no meu atendimento? Você não vai ter em lugar nenhum. Então eu garanto para você que esse diferencial só eu posso te entregar. Mas acredita só em 50% do que eu estou te dizendo. Deixa eu te convencer que os outros 50% é verdade. Me dá a chance de você começar a trabalhar comigo. E aí eu tenho que te provar que a minha história vai completar os outros 50%. Você acreditou em mim, apertou minha mão, a gente começa um relacionamento. Mas eu tenho que te provar que eu sou tão bom quanto eu estou dizendo. Deixa eu continuar trabalhando contigo. Perfeito. Máximo que Tá acontecer. vendo? Máximo que vai acontecer é você Já ir embora. perdi a mão dele aqui sem ele me máximo oferecer produto nenhum, que hein? vai acontecer é ir embora. É. Mas você provocou a pessoa a se colocar numa outra posição. Isso funciona. Bastante. Vamos pro nosso bate-bola. São perguntas que eu vou te fazer, você não pode ficar pensando muito. Você tem que Sim, senhora. já me responder assim, pá, de bate pronto. Rodrigo Aires, antes de empreender e agora? Infeliz. Curioso. Acho que eu era infeliz. Não sabia. Eu Uau. sempre fui muito curioso. Sempre fui muito curioso. Qual é a sua maior preocupação em relação ao futuro dos seus filhos? Eu acho que primeiro é paz de espírito, né? Uma coisa que as aeromoças dizem quando você entra no avião, que é máscara de oxigênio cairão sobre você. Primeiro, vista em você, para depois vestir em quem está do seu lado. Então, eu me preocupo muito com meus filhos, mas eu cuido muito de mim para que eu consiga ter longevidade para viver com os meus filhos. Nossa, extraordinário. Se todo mundo tivesse uma visão assim. Ai, o que você fez antes que agora no ambiente profissional você não faria? De jeito nenhum. Eu acho que não é só no ambiente profissional, não. Eu tive 3 casamentos. Meus 2 primeiros casamentos eu traí minhas ex-mulheres. E eu fiz um acordo, quando eu casei com a minha esposa, de que eu seria fiel à minha esposa. Para que eu cuidaria bem da minha esposa, para que eu cuidaria bem da minha família, para que eu honrasse quem dorme comigo. E eu costumo dizer para todo mundo isso. Se eu souber que as pessoas que trabalham comigo traem o seu companheiro, eles perdem o emprego. E você sabe por quê? Porque se a pessoa não consegue honrar quem dorme com ela, o que ela vai fazer comigo enquanto sou sócio dela? Então, o que eu fiz que eu não faria? Eu cometi erros graves no meio do caminho. Eu traí as pessoas que confiaram em mim. Mas como Deus é bom o tempo todo e todo o tempo, me deu uma pessoa que me fez acreditar de que eu errei drasticamente sobre isso e que eu não mais faria. Então, hoje, tudo que acontece na minha vida nada mais é do que sinônimo de boas sementes que eu plantei, mas que eu tinha alguém do meu lado me ajudando a regar. Emendando família para você. Tudo. Absolutamente tudo. Sem ela, os meus amigos que... eu vou ter um filho. Eu falei, bem-vindo à vida. Verdade. Eu se imaginar como era a vida sem ter filho. Nossa. E eu casei com a Maria Fernanda, o Caio ia completar 2 anos, a Alice ia completar 2 anos, eles têm 3 meses de diferença. Mas eu costumo dizer, Alice, eu não sou o seu pai, mas você é minha filha. O Caio, a mesma coisa com a Maria Fernanda. Então assim, os meus filhos se parecem, inclusive. E eles dizem que eles são gêmeos de pais diferentes, com 3 meses de diferença. Então, para mim, família é tudo. Eu não consigo me imaginar sem ter tido a chance, ou sem Deus ter me dado a chance de prover, de cuidar da família qual eu tenho hoje. Não consigo, de verdade, não consigo imaginar.
Uma empresa referência para você. Para mim, eu acho que tem que ser de bate-pronto, né? Eu sempre digo que a instituição igreja é a maior empresa que eu conheço. E por que isso? Independente da sua conotação, seja evangélica, presbiteriana, católica, por quê? Porque para mim é a indústria que mais prosperou ao longo do tempo, a rede de franquia que mais cresce. Porque se você parar para pensar sobre o ponto de vista empresarial, quantas divisões a igreja criou? Tem um presidente que nunca erra, colocou 12 diretores, mesmo sabendo que um ia sacanear ele. Acontece isso na vida real. Sim. E mesmo assim ele manteve a posição de gerir a sua empresa. Mesmo assim ele disse, olha, existe um propósito maior. Mesmo assim ele disse, olha só, essa empresa vai mudar a vida de muita gente. E eu, nem que tiver que dar a minha vida para que essa empresa continue em pé, eu vou continuar tocando ela. Então, para mim, o maior exemplo de empreendedorismo e de empresa, para mim é a igreja. Para mim é o cristianismo, para mim é o movimento a qual um presidente se dispôs a fazer a coisa diferente. Ele disse, olha só, eu vou tocar isso, vocês estão comigo? Estou comigo. Mas ele já sabia que alguém ia sacanear ele. Então, ele já tinha um sócio ali no meio do caminho que ia dar um pouco de trabalho. Então, para mim, essa é uma referência. Claro, se eu trouxer para um ambiente tradicional, eu vou dizer que tem outras empresas a qual eu já gostei mais ou gostei menos? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, sou um puta amante do Silvio Santos. Eu adoro aquele velho. O dia que aquele velho morrer, eu até choro. Entendeu? É uma grande Mas por quê? referência Porque eu acho que era uma referência que eu cresci ouvindo as coisas que ele fez, os movimentos que ele fez, assisti a série. Ele acertou em tudo? Claro que não, ninguém acerta em tudo. Mas eu sou fã daquele coroa. Um sonho. Eu acho que é viver mais pelo menos uns 40 anos. Minha esposa disse que é pouco, mas pelo menos mais uns 40 anos, entendendo que o legado dos meus filhos foi para frente, que os meus filhos continuam temente a Deus, de que os filhos dos meus filhos terão uma crença e de que eles serão meninos ou meninas, os próximos filhos, do bem. De que eles são de verdade pessoas do bem. De que eles apertarão a mão das pessoas, independente da sua cor, independente do seu credo, independente da sua condição sexual e da sua opção, mas que eles valorizarão o próximo. De que eles falarão assim, olha, papai me deixou um legado aqui que, minha enteada não me chama de papai, né? Ela me chama de queridinho. E eu espero de verdade que daqui a 40, 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, ela dizer, poxa, o queridinho me ensinou um monte de coisa maneira. Eu acho que é para isso que a vida vale. Legado é isso. Eu acho que é isso. Deixa uma frase aqui para nós, pessoal que está aqui conosco. Se a fila não andar, empurra. Tem um monte de gente no lugar errado. Uau! Não, repete isso, meu Deus! O que eu percebi ao longo da vida, tá? Uau! Que um monte de vezes a gente tá ali, no reme-reme. Ó céus, ó vida, ó azar. Mas a gente não vai lá e dá um toquinho na pessoa e fala, bora, mano. Anda aí, tu tá me atrasando, mano. Ou troca de fila. E aí você passa uma geração inteira do lado de alguém que era âncora para você, que você não teve coragem de dar um toquezinho. Então eu digo sempre, se a fila não andar, empurra. Tem gente que está na fila errada, e essa fila errada pode ser a sua. Então para com esse papo, eu tenho que ficar com a pessoa, eu casei, eu estou numa empresa, eu estou ajudando, eu estou fazendo... Ei, máscara de oxigênio, primeiro você. Não dá para você ajudar alguém quando você não consegue estar bem contigo. Verdade. Então para mim é a frase de cabeceira. Fila não andar, empurra. Aí as pessoas falam para mim, Rodrigo, o papo dele é muito reto, ele dá muito no meio dos outros, ele fala isso, mas é real. Você pode se enganar a vida inteira, ou você pode chacoalhar e ir embora. Então assim, não casei bem uma vez, meu Deus, não quero mais saber de casamento, conheci um sócio que me traiu, o cara vai me... Escuta, Deus é bom, misericordioso, o tempo todo o tempo. É verdade. Sempre tem possibilidade. Sempre tem. E deu vontade de parar, como você disse, respira, conversa com alguém, Vivi, tá podendo emprestar esse ouvido aí um pouquinho? Olha, tenho isso, você pode me ajudar? Mas também tem a humildade para engolir seco, se preciso for, dizendo, a Vivi não me contou o que eu queria ouvir, mas ela me disse o que eu precisava. E às vezes, Vivi, a gente não vai ter nem maturidade
para entender que aquilo que a gente ouviu naquele momento não foi uma cacetada. É verdade. Foi uma chacoalhada que a gente precisava ter. Eu brinco com as minhas amigas, eu tenho poucas porque elas são de infância, né? Isso hoje é raro, que eu sou o docinho de limão, mas o limão que estava ruim, tá? Que você começa a comer o doce e fala, uau, o doce, quando você degusta, você percebe todo aquele amargo. Eu não sou de pegar e saber que alguém está no erro e deixar essa pessoa nesse erro sem antes falar, opa, calma aí. Você já viu um outro caminho? Esse caminho não vai ser bom para você, né? Eu não consigo dar conselho que a pessoa quer ouvir. Então as minhas amigas falam assim, Vivi, você é o nosso docinho de limão. Eu tenho uma brincadeira no Instagram chamada Papo Reto. Muita coisa. Subiu a caixinha, perguntou, toma. É isso. Outro dia me mandaram uma mensagem, que eu sempre estou como exemplo. Aires, como é que eu faço para encontrar um bom sócio? Aí eu falei, pô, tu se contrataria? Não, mas deu 3 segundos a pessoa me mandou um direct. Como assim, Aires? Que isso? Eu falei, porra, tu tá procurando um bom sócio, mas às vezes nem você contrataria. Se o seu currículo chegasse na tua frente agora, tu se contrataria? Como é que tu tá procurando um cara bom para ficar do teu lado se nem você tá satisfeito com você mesmo? É isso. E aí você fala, pô, o rádio dá muita porrada, o rádio dá muita cacetada. Mas não dá, às vezes o que você precisa, um choquinho, dá um sustinho no pulmão, né? Não é? Um sustinho no pulmão, só pra dar emocionadinho. Eu brinco lá nas minhas redes, eu tenho o Pronto Falei, né? Que são exatamente isso, né? Respostas para perguntas que eu não dou volta ao mundo para dizer, gente, olha, é isso. É um corte seco, né? Que eu acho que é importante, de vez em quando, você surfar. É muito bom a emoção de surfar, mas, putz, quando você mergulha, uau, mergulhar é muito mais do que você estar no profundo, é intimidade. Porque você não consegue ir muito no fundo se você não tem todas essas estratégias de estar lá, né? Para quem é mergulhador, né? Se você não está com oxigênio, se você não está... Então, assim, como você pode dizer que experimentou o mar se você não conhece o fundo dele? E ter medo de nadar também não é problema, tá? Por quê? Porque, assim, uma das coisas que eu percebo muito choque, principalmente numa geração de empreendedor novo, é que eles têm muita ideia. E é assim, mais do que saber para onde ir, é ter certeza de onde você não quer ir. Então, você não quer frequentar alguns ambientes, você não quer, algumas frequências não te interessam. Tira da frente. E, de novo, todo dia, conversa com o teu espelho ali, faz tua oração, a quem acredita, e diz, olha, o que for não vai chegar. E o que não for, seja feliz também. É desse jeito. Bom, muito obrigado. Um bate-papo extraordinário que eu não vou esquecer. E acredite, nós vamos bater mais papos aqui, hein? Gente, eu não tenho como mensurar a minha alegria, né? De falar de um assunto que é tão complexo e que é um tabu para muitas pessoas, que é o empreender, porque nós brasileiros fomos, acho que é o mundo, né? Nós fomos induzidos a CLT, CLT, CLT. Menino, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa... E as pessoas que abriram a lente da vida para o empreender são pessoas realmente que são pensadas. Eu costumo dizer isso, porque você está na contramão das regras. Você está indo numa direção que não foi aquela que você foi instruído para estar, né? Como a gente costuma dizer, na contramão do mundo, né? Nós que somos cristãos, a gente costuma dizer muito isso. Olha, você precisa andar na contramão do mundo, na mão de Deus. E eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com você. Eu quero deixar um beijo para tua esposa, viu? Olha, que Deus continue abençoando e honrando a tua vida, porque você tem, né, um sacerdote dentro da sua casa que está cuidando das coisas para você e nós fomos criadas para isso, né? Para serem cuidadas. E quero muito agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está aí gostou bastante, porque foi um bate-papo de fato. E eu quero deixar aqui
os 3 Fs que a gente não pode deixar de ter: foco, força e fé. A gente precisa disso. Então, muito obrigado para vocês que estão aí assistindo. Peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque nós sempre temos conteúdos, mas, sobretudo, papos humanizados, papos real, papo de vivência e não historinha para contar. Muito obrigado, Rodrigo Ares, pela tua presença aqui. Obrigado, pessoal. Um beijo e até a próxima quinta-feira.